eu tinha um outro episódio em mente pra hoje. Na verdade, eu estava atrasada com o podcast anyway. Eu não tinha gravado ainda a ideia que eu tive, mas vou deixar pra depois. Porque a Feira do Livro começou e tem me consumido praticamente... tem consumido praticamente toda a minha energia e todo o meu tempo. E a gente só tá no 5º dia de feira hoje. Então... Bom, e ontem aconteceu uma coisa que objetivamente não foi nada de extraordinário, gente. Nada demais. Mas que ficou comigo de uma forma que eu não esperava. E eu reflito sobre tudo, vocês sabem. Eu passei mal. Calor, cansaço acumulado, alimentação provavelmente não foi muito inteligente num dia de sol. Resolvi comer um sanduíche de pasta de frango, aquele maionese, não sei, aquela maionese. E um Bolt, que parecia mais corrida de Fórmula 1, o motorista estava... não sei o que aconteceu ontem. E aí, é claro, a pressão baixou. Pelo menos foi o que pareceu, né? Não sei se foi pressão alta, pressão baixa. Eu normalmente tenho pressão baixa, então... Eu fiquei enjoada, eu fiquei muito tonta. Meus olhos começaram a escurecer e eu senti que eu precisava sentar. Aí eu sentei e fiquei mais tonta ainda. Eu queria vomitar. Só que eu já estava na feira, né? Estava no meio das pessoas. Então eu sentei na praça ali de alimentação, sozinha mesmo, tinha acabado de chegar. E pela primeira vez na vida eu pensei, eu acho que eu posso desmaiar. Eu até pensei em mandar mensagem pra alguém, porque desmaiar ali sozinha ia ser meio ruim, né? E tava um monte de gente que eu conhecia a 100 metros de mim, só que ainda não sabiam. E, enfim, mas eu nunca desmaiei. E isso pra mim sempre foi uma das coisas mais assustadoras. Mesmo as pessoas falando, desmaiou, tranquilo e tal. Não, eu não acho que seja tranquilo. Perder a consciência pra mim é uma coisa muito, muito, muito assustadora. Eu não sei se chega no nível da fobia, mas eu diria que quase. E o que tá na minha cabeça agora não foi nem um enjoo, nem um mal-estar. O que eu tô refletindo, até porque eu nem acho que foi tão grave assim, gente. Mas o que eu tô refletindo é outra coisa. Porque eu acho que eu percebi que meu corpo tem a capacidade de me interromper. Eu sei que isso é óbvio, é claro que ele tem essa capacidade. Todo mundo sabe disso, eu sei disso. E não é de hoje, né? Que não foi uau, que insight incrível e genial que eu tô tendo agora. Não, gente, calma. É que uma coisa é você saber racionalmente, a gente sabe. E outra é sentir. E eu sou uma pessoa de seguir em frente. Eu sou uma pessoa que resolve, que aguenta, que empurra um pouco mais, que termina o projeto, que cumpre o prazo, que dá um jeito. Eu dou o meu jeitinho, sabe? Eu tenho uma certa disciplina para essas coisas, para resolver as coisas, né? Só que eu percebi que ontem, o passar mal, não existia esforço, competência ou força de vontade da minha parte que resolvesse, né? O meu corpo simplesmente disse, agora não, vai ter que sentar, tá enjoada, vai desmaiar, vai vomitar. E eu tive que aceitar. Eu fiquei pensando que se isso tivesse acontecido comigo 10 ou 15 anos atrás, quer dizer, se isso tivesse acontecido, não. Como aconteceu, né, gente? Eu já passei mal de pressão baixa, sei lá, várias vezes na minha vida. Eu era criança, adolescente, até jovem adulta. Já fiz muito esporte, né? Muito exercício, isso acontece. Mas isso, no passado, era apenas uma vírgula no meu dia. Eu bebo água, descanso um pouco e sigo em frente, sem refletir muito sobre o assunto. Na verdade, eu acho que eu nunca parei mesmo para refletir sobre o assunto. Nosso corpo falha, é normal, é natural. A gente passa mal, a gente vomita, a gente tem infecção intestinal, né? Essas coisas que todo mundo passa. Então, a questão, gente, não me confundam as coisas. Não é essa, tá? O que eu tô trazendo aqui é diferente. Porque o que me assustou nesse momento que a pressão baixou, não foi a pressão baixa. Eu senti uma fraqueza na demora da recuperação. Isso é uma coisa que em muitos anos eu não sentia. E pode parecer exagerado para quem é mais velho que eu, vai dizer, Vivi, para, você é jovem. Mas eu senti a idade, gente. Outro dia eu percebi uma outra coisa também que me pegou de surpresa. Eu estava olhando para o celular e eu precisei afastar o aparelho para conseguir ler. Que maldição! E não foi uma mudança gradual, galera. Não foi algo que eu tenha percebido, que foi acontecendo aos poucos, sabe? Foi como se um dia eu tivesse acordado e descoberto que eu precisava afastar o braço para conseguir focar. E agora isso acontece o tempo todo. Eu tenho que fazer isso com o celular o tempo todo. E quando alguém chega muito perto do meu rosto, acontece a mesma coisa. Ontem eu já estava enjoada e quase com uma espécie de vertigem. E as pessoas estavam chegando perto até para perguntar como é que você tá, não sei o quê. E eu comecei a me sentir mais tonta ainda.
tentando focar a pessoa perto de mim. What the hell, sabe? E eu simplesmente já não enxergo tão bem de perto. Meu Deus, eu tenho miopia, já uso lente e óculos, e agora eu não enxergo mais de perto também? Oh man, agora mesmo que eu não sobrevivo mais a um apocalipse zumbi. E eu achava que era digna de Rick. Enfim, eu sei, gente. Nada dramático, não deveria ser dramático assim. Isso provavelmente deve ser algo perfeitamente normal para alguém da minha idade, para todo mundo que chega nos 40, yara, yara, yara. Mas me deixa, eu reflito sobre as coisas e isso me causou uma sensação estranha. Porque eu acho que, além disso tudo que eu tô falando, existe aqui um luto sobre o qual ninguém fala muito. E não é o luto por perder alguém, é esse luto de apego pelas versões anteriores de nós mesmos. A gente passa a vida inteira sabendo que vai envelhecer, né? A gente sabe, a gente percebe, mas saber e perceber, nesse caso, são coisas completamente diferentes. E a gente só percebe de verdade quando o corpo começa a mandar essas pequenas mensagens, esses avisos, as pequenas provas de que o tempo está mesmo passando. E eu acho que ontem alguma coisa dentro de mim percebeu isso, porque o que mais me causou estranhamento foi o tempo de recuperação, não necessariamente passar mal. Isso acontece com bebês, não é uma questão de idade, eu sei disso. Mas o tempo da recuperação da situação é esquisito, gente, é diferente. Quando mais jovem, a coisa era muito, muito, muito mais tranquila. Talvez o que tenha me deixado triste também seja a sensação de estar me despedindo dessa versão de mim que parecia ilimitada, aquela versão que acreditava que o corpo sempre acompanharia os meus planos, que a energia estaria sempre lá, que bastava querer muito uma coisa para conseguir fazê-la, sabe? Que inocência minha, eu sei. Conscientemente eu já sabia disso, óbvio, mas sentia diferente. E outra coisa também, que ontem, por conta disso, eu me senti muito sozinha. E o engraçado é que eu não estava sozinha. A gente já falou sobre isso aqui no episódio passado, no retrasado. Muito pelo contrário, muita gente me ajudou. Muita gente se ofereceu para me dar água, remédio, pastilhas, ajudar a voltar para casa. Gente que nem estava na feira, que eu mandei mensagem e falou, não, vai lá para casa, eu te ajudo, não sei o que. E caramba, sabe? Pessoas queridas que se preocuparam comigo. Eu fui acolhida. Eu não tenho absolutamente nada a reclamar das pessoas à minha volta. Mas ainda assim eu me senti sozinha. Porque eu acho que experiências como essas de sentir a vulnerabilidade e a fraqueza do corpo, ninguém pode viver por nós. As pessoas vivem à sua maneira, no seu tempo, mas cada um com a sua experiência, né? Não dá pra dividir a tontura que eu senti naquele momento, o enjoo e a impotência que veio com isso tudo. Uma coisa curiosa é que eu sempre gostei de ler e refletir sobre impermanência. Vocês já ouviram muito isso aqui. Livros falam disso o tempo todo, filosofias falam disso, religiões falam disso, a vida fala disso. E é uma ideia bonita, eu gosto de mudanças, eu me empolgo com ela, vocês sabem. Mas ontem eu senti a mudança deixando de ser uma ideia e a maldita apareceu no meu corpo, sabe? E gente, hoje eu ainda acordei um pouco enjoada. Eu ainda tô um pouco tonta, fraca. E talvez amanhã eu vá ao médico se isso continuar, porque aí já deixa de ser uma reflexão sobre velhice e passa a ser uma preocupação real atual, né? Vamos combinar. E eu sei, mais uma vez, parece drama pra quem é mais velho que eu e ouve, diz, Vivi, 40 é jovem, deixa você chegar nos 50. Eu sei, gente, eu sei. Mas eu refleti quando eu fiz 20, refleti quando eu fiz 30 e agora eu tô refletindo aos 40, me deixem. No fundo, eu acho que a maior parte dos adultos improvisa nessas horas e finge pra si mesmo que tá tudo bem. A idade chega, vamos nessa, bora lidar e viver como a gente pode. E eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, não tem muito mais o que fazer. A gente finge que sabe o que tá fazendo e segue em frente. E eu consigo enxergar alguma beleza nisso também. Eu acredito mesmo que a nossa força não é ser invencível, é aceitar que a gente não é invencível e continuar vivendo mesmo assim. Isso sim é força. É clichê, mas é verdade. A gente sente a fraqueza e a vulnerabilidade e continua fazendo planos. A gente continua amando pessoas, continua viajando. Hell yeah, eu quero mais viagens. Continua aprendendo, criando, sonhando, mesmo sabendo que a gente é criatura frágil. Nós somos criaturas extremamente frágeis, gente. Tão frágeis quanto formigas. Ai, que drama, né? Mas eu acho que vocês perceberam que eu não gosto de ficar doente, não gosto de passar mal e de sentir que meu corpo é fraco e tá falhando aos poucos e que um dia vai parar de funcionar contra a minha vontade.
Oh God. E a única coisa que me consola nisso tudo, e agora falando sério, é que eu vivo mesmo o presente. E eu já pintei bastante quadro bonito na mente das experiências que eu vivi. Então, quando a hora chegar do meu corpo desligar, o drama, que eu espero que leve o dobro do tempo que eu tenho hoje, mais de 80, vamos lá, eu ficarei em paz. Que a gente tem que viver o presente, gente. É isso. Que episódio inútil, eu sei. Mas eu tô triste porque eu tô envelhecendo. Tenta entender meu lado. Um beijo. Até o próximo episódio, que eu espero que seja muito mais upbeat e pra cima. E eu juro vir aqui com stand-up comedy, vai. Ai, ai. Fui.